Olá, estamos agora no momento de reflexão da nossa mensagem durante a celebração de nossa igreja. É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus. E esse é um momento muito importante, porque é a hora em que a gente permite que Deus fale conosco, que Deus toque em nossos corações através da sua palavra. Nesses dias estamos refletindo sobre o cuidado com a criação, numa série que a gente sempre utiliza para acompanhar a proposta do Tempo da Criação, que é um movimento internacional do movimento Laudato Si, sobre os problemas ambientais, a atual crise climática e toda sorte de injustiças provocadas pela crise climática e ambiental para toda a humanidade e para toda a biodiversidade. Nossa série de mensagens se chama Ecoespiritualidade, que é uma proposta de reflexão não só de teologia da criação, nem de uma teologia ecológica, mas de uma prática de espiritualidade que a gente, como cristãos e cristãs, como seres humanos, devemos praticar por nossa devoção ao Criador. Aquele que criou todas as coisas, deixou tudo para nós, para nos abençoar. De tal maneira que nós precisamos de toda a natureza, de tudo que há no mundo, para a gente poder ter uma vida saudável, uma vida bem-sucedida, uma vida digna. Então, praticar a ecoespiritualidade é algo que vai além dessa espiritualidade devocional que a gente aprende na igreja. E a igreja pode ensinar também a que venhamos a fazer uma prática de espiritualidade que inclua toda a biodiversidade que há no planeta. Nós já estamos na nossa quinta mensagem dessa série. Vamos terminar no próximo domingo. Mas antes da gente terminar, vamos pensar um pouco nessa jornada de leitura da palavra de Deus que estamos fazendo no texto de Isaías, capítulo 32. Toda a meditação dessa série está baseada em Isaías, capítulo 32. E eu queria convidar você para nos acompanhar nessa reflexão, para a gente descobrir coisas que eu e você podemos fazer para contribuir para uma mudança de mentalidade no mundo. Dessa mentalidade que é consumista, que é acumuladora e destruidora dos recursos naturais que existem no planeta. Eu queria deixar aqui, então, a apresentação que a gente sempre prepara para as nossas leituras, para os nossos estudos, para as nossas reflexões em nossa igreja, e você, então, vai poder ter acesso ao texto, aqui na nossa transmissão, ao texto da reflexão dessa noite. O tema da série, então, é ecoespiritualidade, da desolação que está na natureza para a paz com toda a criação, que é isso que Deus gostaria que nós vivêssemos. Era assim na criação. Todos e todas viviam em harmonia dentro daquele maravilhoso jardim que o Senhor criou. Mas a nossa atitude pecaminosa levou à destruição dessa relação. Por isso que o tema da mensagem de hoje vai tratar sobre a questão da restauração das relações perdidas. Então, o tema da mensagem de hoje é restauração da criação. Seguindo a leitura de Isaías capítulo 32, nós vamos examinar os versículos 18 e 19. Não só examinar, mas nos inspirarmos nele, para que nós possamos encontrar respostas para as nossas práticas de espiritualidade. Isaías 32, 18 e 19 diz assim: O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso, mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. Deus abençoe
a leitura da sua santa palavra. Olha, gente, cuidar da criação é um dever da nossa parte. Todos nós temos esse dever. Deveríamos estar conscientes disso. Nós deveríamos ter consciência clara de que nós dependemos da natureza e somos parte dela. E é por isso que devemos cuidar da natureza. Na semana passada, falamos sobre a guerra que a humanidade trava contra a natureza. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão da necessidade de nós buscarmos uma vida reconciliada com a natureza. Meus queridos, minhas queridas, a restauração da criação envolve uma promessa escatológica em que a reconciliação de todas as coisas se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo. Isso vai acontecer, mas é preciso que nós, como povo de Deus, já vivemos a antecipação dessa restauração, dessa reconciliação, dessa obra divina da graça de Deus de restaurar tudo aquilo que Deus criou, que foi degradado, que foi desolado pelo pecado humano. Essa promessa escatológica tem a ver com o novo céu e a nova terra, promessas que estão lá em todas as falas de Jesus e também da igreja primitiva, até o livro do Apocalipse. A esperança de novo céu e nova terra, em que a desordem do mundo provocada pelo pecado será finalmente vencida. É nisso que fala a obra da restauração da criação. É a restauração do ponto de vista teológico, que é uma promessa que inclui a perspectiva da criação, da perdição humana, da obra redentora da encarnação, a crucificação e ressurreição de Jesus, até a segunda vinda triunfal do Senhor nas nuvens, para buscar aqueles que são seus. É isso que a teologia tradicional nos ensina. A restauração da criação envolve todo esse processo que é teológico, que vai desde a criação, queda, graça, ressurreição e a reconciliação final na segunda vinda de Jesus. Enquanto nós, como cristãos, aguardamos essa restauração final, nós, cristãos e cristãs do mundo inteiro e de todas as épocas, somos chamados a participar desse processo através do cuidado com o meio ambiente, como sendo a nossa casa comum, o lugar da nossa habitação, bem como a gente tem um dever de promover a justiça, de promover a paz para com toda a criação, como, por exemplo, a realização da graça redentora em Cristo a esse mundo que nós vivemos, que está devastado por causa do nosso próprio pecado. A promessa da restauração da criação é aquilo que renova a nossa esperança de que Deus está trabalhando por um mundo melhor. E Ele oferece direção para que possamos viver de um modo que inspire a todas as pessoas, para que busquem viver e agir como cooperadores de Deus no cuidado com a criação. Essa é a esperança do profeta Isaías. É disso que ele está falando nos versos 18 e 19 do capítulo 32. Haverá um tempo de restauração para a humanidade e, por conseguinte, para toda a criação. Todos viveremos em paz e harmonia nesse mundo e naquele que o Senhor está preparando para nós no futuro. O profeta usa nesses versículos 3 expressões em hebraico para falar de espaços de vivência, nossa casa comum, vivência segura, com dignidade. E isso está lá no verso 18.
é muito bonito nós analisar, fazemos uma breve exegese desse versículo, porque a língua original tem algumas coisas muito fascinantes para nos dizer. Isaías anuncia que as pessoas poderão viver em moradas de paz. Algumas traduções usam a expressão de um oásis de paz. Um oásis no meio de um deserto. Um oásis de paz no meio da devastação. Em hebraico é Neve Shalom, um lugar onde a saúde, o bem-estar, a paz, a segurança são desfrutadas plenamente. Promessa do Senhor através dos lábios do profeta Isaías. O profeta ainda fala de que as casas das pessoas serão espaços seguros, lugares de habitação seguras. Em hebraico é Mishkan Mibtak, casas onde não há violência, casas onde o inimigo não prevalece, onde o homem violento não tem lugar, mas ali, naquela casa de segurança, há esperança e há confiança. Não é bonito? Eu acho isso fantástico, como que a palavra de Deus fala conosco de coisas tão maravilhosas. A palavra Mishakan, inclusive, se refere ao tabernáculo, àquele lugar onde os hebreus adoraram por muito tempo durante a peregrinação até a construção do templo definitivo. Ela é o lugar sagrado onde Deus habita. É a nossa casa, o lugar sagrado onde Deus habita. Mas o profeta ainda tem uma terceira figura, uma terceira expressão em hebraico. Ele fala de lugares quietos de descanso. Em hebraico é Menukah Sha'anan, onde não há espaço para a arrogância, a vaidade e o orgulho, porque ali, naquele lugar de descanso, como se fosse um lugar de retiro espiritual, ali reina a tranquilidade e o sossego. É isso que o Senhor espera para todos nós, que a nossa casa comum seja um lugar de habitação de paz, seja um lugar seguro, seja um lugar que faça bem para todos nós. É isso que Deus quer para a natureza, é isso que Deus quer para toda a criação. E o bem que Deus deseja para a sua criação é o bem para toda a humanidade. Ele criou um mundo próprio para isso. A garantia que isso pode acontecer é dada pelo próprio Deus. No verso 19, Isaías vai dizer que mesmo que a natureza seja devastada e que as cidades sejam desoladas, destruídas como pó, como está lá no verso 19, o Senhor mantém sua promessa de que podemos viver em paz, segurança e tranquilidade. É isso que o Senhor está dizendo para nós, através do profeta. Isaías relembra que a promessa divina nunca falha. Ele vem falando isso durante toda a sua profecia. Nós podemos ter esperança de que esse tempo de fato virá. Isaías 26:3, ele disse: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Olha, gente, a principal causa da devastação da criação que nós encontramos em nossos dias tem a ver com uma coisa só. É a mentalidade socioeconômica que foi engendrada, construída, incrustada no Ocidente a partir da modernidade. Essa mentalidade alcançou todo mundo através de um processo de ocidentalização, em que o planeta inteiro hoje é dominado por essa mentalidade que hoje nós chamamos de neoliberalismo. Ela se baseia, essa mentalidade,
num modelo de desenvolvimento que incentiva o consumo desenfreado, o acúmulo de renda, o acúmulo de bens e serviços que muitas vezes nós nem necessitamos, o que vem estimulando uma expansão das atividades agropecuárias, nas mineradoras, na urbanização descontrolada e que vem demandando cada vez mais de recursos naturais de forma insustentável. Se você me perguntar, mas Irene, isso não é problema ter aí atividade agropecuária, isso é para nossa alimentação, claro, mas você devastar uma floresta inteira para transformar em campos agrícolas ou pasto para animais, para monocultura de um produto só, isso é algo que a gente precisa repensar nos nossos dias atuais. Aí você pode dizer, mas Irênio, retirar minerais da natureza é algo que nós podemos fazer, não vai afetar o ecossistema. Olha, gente, lembra aí de Brumadinho, lembra dos lugares que nós já verificamos no Brasil, isso só no Brasil, com a maneira destruidora que as mineradoras trabalham para cada vez mais expandir a sua necessidade de buscar mais recursos minerais. Não há extração mineral hoje no Brasil e no mundo que não implique em uma tragédia para o meio ambiente. Essa mentalidade consumista, rentista, acumuladora é marcada por uma falta de consciência ambiental. É marcada por hábitos de consumo desenfreado que a gente pratica. Pela falta de políticas ambientais em todas as nações. Pela ineficiência das práticas de fiscalização em todos os lugares onde há essa exploração desordenada. E também a busca de lucros cada vez maiores, e isso a curto prazo, para que enriqueça a poucos. Então, esses fatores sociais fazem com que a devastação ambiental se acentue, ignorando as consequências para a diversidade da vida no planeta. Isso tanto a curto, médio e longo prazo. As consequências são devastadoras, irreversíveis. Essas ações, elas têm sido chamadas, essas ações causadoras da crise ambiental atual, são chamadas de fatores antrópicos, provocados pelo homem. E é exatamente assim por causa do impacto causado no meio ambiente pelas intervenções da humanidade sobre a natureza. A consequência direta e inevitável dessas ações motivadas por esse modelo socioeconômico que ainda está em vigor é a degradação ambiental que corresponde a uma perda de qualidade de vida, de quantidade de recursos naturais e de disponibilidade de elementos que estão presentes na natureza. Cada vez mais há menos recursos para atender todas as formas de vida. Essa degradação tem acontecido em um processo lento, mas que é gradual, que é cumulativo, que tem levado o planeta a um nível crítico que os cientistas já dizem que é um estágio de não retorno. É aquele estágio que ultrapassa a capacidade dos ecossistemas de se recuperarem e de resistir às intervenções humanas. Isso significa, meus irmãos, minhas irmãs, o colapso dos atuais biomas, transformando áreas onde havia abundância de vida
em desertos estéreis. Os resultados são a perda da biodiversidade, é o agravamento das alterações climáticas, como nós temos assistido em nossos dias. Mas, apesar desse quadro desolador que se descortina diante de nós, é possível que a gente acredite que há esperança para a criação, que há esperança para a natureza, há esperança para a humanidade. E é aí que entram os exercícios de ecoespiritualidade. Através dos exercícios e das práticas de ecoespiritualidade, podemos valorizar cada espécie, cada povo, cada cultura, sabendo que cada um tem um valor intrínseco. Um dos textos que nos ajuda na Escritura a pensar sobre isso é o Salmo de número 65. No livro de Salmos encontramos essa proposta de um exercício de ecoespiritualidade para esse tempo, diante do estado de desolação de toda a criação. O Salmo 65 nos convida a uma manifestação de gratidão e de louvor a Deus pela criação. É uma canção que ressalta o poder de Deus na criação e nos convida a tomar parte do seu cuidado. Esse salmo é um cântico de louvor a Deus por causa da bondade divina. Faz parte de um conjunto de outras canções que os hebreus cantavam quando iam ao templo. Você vai encontrar esse tipo de canção nos Salmos 64 até 68. Eu escolhi o 65 para a gente meditar. É o louvor pela libertação e pelo cuidado divino sobre toda a criação. O Salmo ele tem um começo muito forte, louvando a Deus, mas a canção ela vai sendo entoada como uma oração de súplica. Havia a percepção de que, embora Deus pudesse estar estendendo a sua bondade para com toda a criação e toda a humanidade, ainda havia injustiça, ainda havia pecado, ainda havia conflito e violência com a criação. A maldade e a injustiça ainda permanecia no meio do povo, que carecia ainda mais dessa bondade e desse cuidado divino. O Salmo apresenta, então, um itinerário para esse conjunto de práticas de ecoespiritualidade. Eu gostaria de ressaltar aqui como é que é esse itinerário que o Salmo 65 nos oferece. Ele começa exaltando a Deus pela sua bondade e agradece ao Senhor pela bondade. Então, o primeiro passo desse itinerário de ecoespiritualidade, encontramos a gratidão pela bondade divina por sua criação. A bondade divina se manifesta no tempo. A cada ano, Deus renova seu compromisso com a sua criação. Versos 11 e 12 dizem assim: coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as passagens do deserto e as colinas se vestem de alegria. A natureza é restaurada por causa da bondade divina. O segundo estágio desse itinerário de ecoespiritualidade é o reconhecimento da nossa responsabilidade, da responsabilidade humana sobre os danos causados na criação. O salmista declara o seu pecado, o pecado humano, e ao dizer isso, ele afirma que somos responsáveis pela desolação da criação. E apesar dessa nossa culpa, mesmo assim,
Deus nos acolhe, nos perdoa, nos convida para uma mudança de mentalidade. Verso de número 3 diz: quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. O terceiro estágio desse itinerário de práticas de ecoespiritualidade é o fato de que a justiça divina sempre está estendida em favor da sua criação. Deus cuida de todas as espécies, Deus cuida de todos os sistemas ecológicos, Deus cuida de todas as formas divinas. E a forma de justiça que ele tem é transformar a cada um de nós como seus instrumentos no cuidado divino. O salmista diz que os atos de justiça de Deus impressionam. E é por causa desses atos de justiça que nós podemos ter esperança. Essa justiça que vem do Senhor é libertadora e é restauradora. Verso de número 5. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. O quarto e último estágio que eu encontro nesse Salmo 65 para o itinerário das práticas de ecoespiritualidade é o cuidado divino que restaura toda a criação. É nos rendermos a Ele, abrirmos espaço para esse cuidado em nossa própria vida. As bênçãos de Deus sobre a sua criação são a diversidade de vida, é a abundância. E é isso que a natureza nos responde quando nós permitimos e quando que Deus, no seu cuidado, estenda o seu favor, a sua bênção sobre toda a natureza. O verso de número 9 diz: cuidas da terra e regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim o ordenaste. Amém? Para a gente concluir essa palavra, eu quero que você pense no seguinte: a promessa de restauração da criação é um convite para que sejamos cooperadores de Deus no cuidado de toda a criação, eu e você, fazermos a nossa parte. Cuidar da criação é uma forma de adorar e servir ao Senhor. É uma forma de ajustar a nossa vida a sermos cooperadores de Deus. A ecoespiritualidade que estamos falando nessa série envolve essas práticas e esses exercícios de cuidado com a criação que apontam para a nossa adoração a Deus, para a nossa experiência de Deus. O verso 13 encerra essa afirmação. O salmista diz lá: os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Amém? Eu fico imaginando as aves, as plantas, todas cantando de alegria quando recebem do cuidado divino, mesmo quando uma chuva leve cai sobre elas. Como que a natureza fica linda e exuberante. Parece que está repleta de alegria. Você imagina a gente poder fazer isso e cuidar juntos e juntas daquilo que Deus nos deu como dádiva, que é esse mundo maravilhoso que nós vivemos? Eu espero que Deus toque no coração de muitas pessoas. Que essa campanha internacional de despertamento do tempo da criação possa resultar em uma geração de servos e servas de Deus que se empenham no cuidado da criação, como cooperadores de Deus,
nessa tarefa tão sublime. Feche seus olhos, fale com Deus, coloque a sua vida diante do Senhor, para que Deus use você como seu instrumento para abençoar todo esse planeta. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta meditação na Tua palavra. E que ela encontre guarida nos corações, nos nossos corações, para que possamos mudar a nossa mentalidade, a maneira como consumimos, a maneira como acumulamos riqueza. Senhor, nós precisamos disso tudo. Nós precisamos de todas as coisas que são para o nosso bem. Mas, ó Deus, não permita que de forma nenhuma sejamos esbanjadores, exploradores, desperdiçadores. Que saibamos, ó Pai, agir com responsabilidade sobre aquilo que o Senhor nos tem concedido. Dá-nos a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. No domingo que vem teremos a última mensagem da nossa série. Eu convido você a acompanhá-la até o fim. Será uma oportunidade boa da gente estar junto e poder trocar ideias sobre essas propostas de ações para o cuidado com a criação. A criação geme, diz o texto de Romanos, capítulo 8. O mundo está precisando disso. E nós somos as vozes que podem ser usadas para que despertem ações que mudem a tendência de destruição, de desolação que a humanidade vem provocando na natureza. Desejo que Deus o abençoe. Que você tenha um bom restinho de domingo na presença do Senhor.